O Steven Spielberg está indo pro seu 35º filme com um dia D, que eu tô bem curioso porque é ele voltando a mexer ali com ETs, com extraterrestres. E aí, tal qual eu fiz o filme do Tarantino falando sobre os filmes que ele abandonou pelo caminho, eu decidi pesquisar e fazer um vídeo sobre os filmes que o Spielberg foi largando ao longo de toda a sua filmografia. E tem bastante coisa legal. Tubarão, que é o filme definidor dentro da história do cinema, porque foi o primeiro filme a passar de mais de 100 milhões de dólares em bilheteria nos Estados Unidos, ser lançado em mais de 400 salas simultaneamente, então basicamente é o filme que criou o blockbuster, ele é o primeiro blockbuster, mas a história poderia ter sido bem diferente. Existe um livro satírico biográfico chamado Flushed with Pride, algo meio tipo Descargado com Orgulho, que é sobre a criação da privada, do vaso sanitário, e esse seria o primeiro filme dirigido pelo Steven Spielberg, mas dá pra dizer que o agente Guy McElwain acabou o salvando, porque após ler o tratamento do roteiro, ele disse: Steven, se esse é o tipo de filme que você quer fazer, eu não quero ser seu agente. E o resto é história. You're gonna need a bigger boat. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que eu ainda não assisti, eu tenho curiosidade, mas é um grande clássico da ficção científica, que é um gênero que eu amo, e um grande sucesso, outro grande sucesso na carreira estreante do Spielberg. Só que a Columbia Pictures queria fazer uma continuação, mas o diretor não estava tão interessado assim. Porém, como no caso do Tubarão, ele não quis fazer uma continuação e fizeram mesmo sem ele, ele decidiu trabalhar ali num roteiro, num tratamento que veio a ser conhecido como Night Skies. Esse tratamento que ele escreveu foi inspirado no encontro extraterrestre que ocorreu em Hopkinsville em 1955, onde a família Sutton se viu aterrorizada ali por alienígenas durante uma noite na sua fazenda. A família acabou não querendo ter seu nome envolvido com o projeto e aí acabaram ficcionalizando essa parte. Chegaram a contratar inclusive o Rick Baker, que era um especialista em efeitos visuais, para fazer o design dos aliens, mas como o projeto era muito caro e mais sombrio do que Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele acabou não indo para frente. Porém, ele tem um final diferente. Esse Night Skies meio que virou outros dois filmes, um deles sendo o Poltergeist, que é um clássico filme de terror, que trouxe essa camada mais sombria para si, onde o Steven Spielberg é produtor executivo, e eu vi que existe uma fofoca ali nas minhas pesquisas, que ele foi meio que um diretor fantasma, um diretor secreto do filme, tipo ghostwriter, tipo escritor fantasma, e o outro filme acabou sendo ET, o Extraterrestre, que é um outro clássico da história do cinema, em que os designs que o Rick Baker chegou a trabalhar foram aproveitados, mas como a Columbia não tinha muito interesse no filme, ele acabou indo para a Universal. E como meio que ficou claro nesse momento do vídeo, o Spielberg sofria de uma coisa do mal do sucesso, porque ele lançava um filme, fazia muito sucesso e obviamente as produtoras, os produtores, a distribuidora queria que tivesse continuação. E ET também sofreu desse mal, porque logo após o lançamento, inclusive, o Spielberg chegou a, junto com a Madison, que era a roteirista do ET original, a escreverem uma ideia e um tratamento para uma continuação. ET2 Nocturnal Fears, ou algo como Medos Noturnos, seria uma continuação mais sombria, mais aterrorizante, que teriam ETs alienígenas sequestrando o Elliot e os amiguinhos dele, e o ETzinho bonitinho do filme original tendo que ajudar o amigo. Só que claramente esse projeto nunca foi pra frente. Oh, God! Elliot. Só que antes de ET, o Spielberg dirigiu Os Caçadores da Arca Perdida, que é o primeiro filme do Indiana Jones. Eu adoro Indiana Jones. Não vamos falar muito dos mais recentes, porque eles são bem complicados, mas a trilogiazinha ali original, perfeita. E nas minhas pesquisas para esse vídeo, eu me deparei com muitos filmes do Indiana Jones que não foram feitos. E daria para fazer um vídeo só sobre isso. E se você quiser, deixa aí nos comentários para eu saber, que aí eu trago esse vídeo para vocês. E aproveita, se tá curtindo o vídeo, deixa o like e assina o canal. Voltando pro vídeo, Uma Cilada para Roger Rabbit, eu sei que não é dirigido pelo Spielberg. Ele é produtor executivo e é dirigido pelo Robert Zemeckis, que os dois têm essa parceria já de muito tempo. E esse filme fez um sucesso tão grande que a Disney queria uma continuação.
Obviamente. Em algum momento dessa jornada teria o envolvimento de um jovem, bem jovem, J.J. Abrams para escrever o roteiro, que poderia se passar durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, seria uma prequel ao filme original. Só que nenhuma das ideias, e nem essa do J.J., acabou agradando muito Spielberg e por conta disso o projeto nunca foi pra frente. E se eu não me engano, em 2024 o Robert Zemeckis chegou a dar uma entrevista, eu acho que foi falando para algum podcast, que ele sabe que existe um roteiro escrito, mas que nunca vai ser feita essa continuação porque a Disney não sabe como lidar com a Jessica Rabbit. Here's what you have to know, and you know this: the current Disney would never make Roger Rabbit today. Yeah. So they can't make a movie with Jessica in it. Em 1989, o Spielberg dirigiu Além da Eternidade, que é marcado como sendo o último trabalho da atriz Audrey Hepburn, porque ela faleceu em 1993. Perto dessa época, um então desconhecido Ryan Murphy, pois é, ele escreveu um roteiro chamado Why Can't I Be Why Can't I Be Audrey Hepburn? Ou algo como Por que eu não posso ser a Audrey Hepburn? Que ia ser uma comédia romântica protagonizado por uma âncora de um jornal que é obcecada pela atriz. Só que ela acaba sendo abandonada no altar ali no dia do seu casamento, ela decide buscar o amor no melhor amigo do ex-noivo. O Spielberg comprou os direitos desse roteiro e ele e o Ryan Murphy chegaram a trabalhar ali durante um período e várias atrizes ficaram interessadas em protagonizar. A Renée Zellweger, a Jennifer Aniston, a Halle Berry e a quem acabou sendo escalada foi a Jennifer Love Hewitt no comecinho ali dos anos 2000, só que o projeto não conseguiu ser financiado e, portanto, foi deixado para lá. Na década de 1990, o Spielberg lançou uma coisinha chamada Jurassic Park, que é uma adaptação de um livro do Michael Crichton, que fez um sucesso gigantesco, tá aí até hoje, ele se reinventa, vira Jurassic World, mas seguimos com essa história até os dias atuais. E logo após o lançamento e o sucesso estrondoso que fez o Jurassic Park original, o Spielberg tentou ali se juntar de novo com o autor, com o Michael Crichton, para fazer o Micro, que ia ser sobre um grupo de estudantes de biotech que acaba tendo que lidar ali perdidos numa floresta quando eles são encolhidos. Bom, claramente o projeto não foi para frente, porque nunca foi lançado. O Michael Crichton veio a falecer em 2008, o livro só foi lançado em 2011 a partir dos manuscritos que ele havia deixado. Ou seja, eles começaram a trabalhar isso na década de 90 e o livro só foi sair em 2011, décadas depois. E uma coisa curiosa da carreira do Steven Spielberg é que provavelmente tem alguns filmes que você conhece sendo de alguns diretores, mas que em algum momento da carreira do Spielberg ele chegou a trabalhar no filme. Por exemplo, o Set de Chicago, que é o filme do Aaron Sorkin, que saiu na Netflix, que tem o Sacha Baron Cohen, tem o Jeremy Strong. Então, em um determinado momento, o Spielberg ia ser o diretor desse filme e ele queria que tivesse o Will Smith, o Philip Seymour Hoffman e o Heath Ledger. Um outro filme que o diretor chegou a trabalhar por um tempo foi o Rayman, até ele decidir ir fazer Indiana Jones 3. E aí veio o Barry Levinson, sim, pai de Sam Levinson, para ser o diretor, com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise. Tom Cruise é esse que trabalhou pela primeira vez com o Spielberg em 2002 com Minority Report, mas isso quase aconteceu uma década antes com Benjamin Button. Pois sim, o Spielberg quase foi o diretor de Benjamin Button, só que ele foi fazer Jurassic Park. E aí, década depois, em 2008, se não estou enganado, saiu o filme lá com o Brad Pitt dirigido pelo David Fincher. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas é um dos meus filmes favoritos do Tim Burton, com o Ian McGregor. Inclusive faz muitos anos que eu não revejo esse filme, eu tenho até que rever, mas quase foi um filme dirigido pelo Spielberg com o Jack Nicholson, só que o Spielberg foi fazer Prenda-me se for capaz. E por último, talvez o caso mais famoso é o Interestelar, que é um filme definidor de muito homem por aí. Esse filme meio que só existe por culpa do Spielberg, porque em 2006 ele começou esse projeto, meio que fascinado ali por os conceitos científicos. Em 2007 ele contratou o Jonathan Nolan para escrever ali o roteiro, ele chegou a escrever uns 2 tratamentos. O Spielberg decidiu abandonar o projeto porque não estava fluindo muito bem, e aí o Jonathan meio que recomendou o irmão, ó, tem alguém aqui que talvez possa levar esse projeto para frente. E aí veio o Christopher Nolan e fez o Interestelar ser o que é, e foi lançado em 2014, né, se eu não estou enganado. E aí muita gente fala, não, porque o Interestelar, do Nolan, não sei o quê. O Spielberg até fala, né, em entrevista que
o que o Nolan fez foi muito melhor do que talvez ele acabaria fazendo. E bom, esse é o vídeo sobre os filmes não feitos do Spielberg. Tem algum que você achou bem inusitado? Deixa aí nos comentários para eu saber. Se você quer que eu faça de algum outro diretor, deixa aí nos comentários que eu posso dar uma pesquisada para ver se tem coisa para falar sobre. De novo, curtiu o vídeo? Deixa o like, assina o canal e a gente se vê na próxima.